E aí, beleza? Essa é sobre o mercado financeiro, sabe? É dia de alegria, não só porque é o dia do Senhor, é dia de alegria, porque hoje é o início dos pregões semanais e temos a boa-ventura das oportunidades que surgem em meio às nuances do oscilar do mercado. Chamo a atenção, pois ser este o início do pregão após uma sexta-feira advinda de alta volatilidade esperada, do payroll, em que os olhos do mundo se voltam à economia norte-americana, bem como das circunstâncias advindas dos PMIs, que também aconteceram depois do horário de 9h30, que saiu o payroll horário de Brasília. Observe o seu ativo, esteja atento para ver se o oscilar do mercado foi apenas um margeador relativo ao payroll, se trouxe a continuidade da tendência que existia, se inverteu essa tendência, se vai continuar no início dessa semana. E fica um hashtag conselho se possível for. Sempre dê a oportunidade à sua observância com atenção dos tempos maiores. Mensal, semanal, diário, no mínimo 4 horas. Mesmo para quem opera em 1 minuto, em M5, M15, a observância dos tempos maiores direciona você à tendência macro do ativo. Jamais, e eu digo novamente, jamais opere contra a tendência. Sabe, se houvesse uma regra de ouro, aquele que o tem como conhecimento dificilmente estaria tendo tempo de expor, pois aquele que encontra um tesouro vende tudo que tem, diz a palavra do Senhor. Se encontrou num terreno um tesouro, ele vende tudo que tem correndo, volta e compra o terreno para poder se felicitar com todo aquele afortunado tesouro. Mas, na ausência efetiva de setup de ouro ou de dica de ouro, ficam essas dicas na troca do compartilhar de conhecimento. Jamais opere contra a tendência, mesmo um scalp, porque você acerta a primeira, acerta a segunda, acerta a terceira, numa quarta vez que você entra e ele retornar à tendência, boa parte das vezes pega a pessoa de calça curta e devolve essa pessoa efetivamente toda a lucratividade que teve e ainda deixa um pouco mais ao mercado. Sabe? O mercado, na minha visão, para encerrar, para não ficar muito longo, no mundo em que a velocidade está cada vez mais presente, no mundo de 160 caracteres em média, em que as pessoas não querem ter mais foco do que isso. Eu vejo o mercado financeiro hoje clamando ao Senhor que abra minha mente o tempo todo sempre, para que eu consiga ver o mercado financeiro com uma capacidade tão ímpar como a inocência de uma criança, com uma percepção que até mesmo uma criança teria. Então eu vejo hoje o mercado financeiro como um pesque pague. Pesque pague? Sim. Quando você vai pescar num mar ou num rio, você sabe que tem peixes ali. Mas não existe um ambiente focado para você, pescador. Mas no pesque pague, sim. O pesque e pague, você bancou para adentrar uma estrutura, você fez a sua parte para fazer presença num contexto geral em que está preparado para os nuances do seu pescar. E ali você tem que adentrar e você, ao conquistar o seu peixe, sair pagando o preço dele e levá-lo para casa. Mesmo sabendo que ali está recheado de outros peixes.
O que eu quero dizer com isso? Entre no mercado, sabendo que você está pagando um preço para poder acessar. Tire dele, arranque dele o seu pedaço e dispare. Dispare, porque tal qual o mar, que não tem cabelo, o mercado financeiro, longe de ser brinquedo, longe de ser soberano, porque soberano é só a deusa que nós servimos, mas ele não é brinquedo. E feito por sensações humanas, é tendência natural do ser humano mudar de ideia facilmente. Então, tudo aquilo que levava a crer que continuaria sendo compra, pode virar uma venda imediatamente. Tudo aquilo que demonstrava ser que continuaria a cair é uma venda consistente. Pode virar uma compra surpreendendo você, os seus stops. Surpreendendo a mim, os meus stops. Sabe, a consciência do ser simples nos faz compreender que só em termos a oportunidade de entrar, pegar o nosso pedaço, bater a meta e vazar, é mais do que felicidade. É a oportunidade que alguns anos atrás, 1 ou 2 décadas, só fariam isso aos gritos, em meio às nuances efetivas de diversos telefones nos ombros, aos gritos, boletando assim ou assado dentro dos pregões presenciais. Hoje podemos fazer isso de um modo prático, técnico, objetivo, com praticidade, o que faz com que muitos de nós tenhamos a tendência natural de efetivamente confundir esse ato profissional com uma brincadeira adorável, como um videogame para curtir em casa. E o que temos de observar é que as plataformas, boa parte das vezes, corroboram com isso. Sabe, do mesmo jeito que eu e você busca lucro, eles também buscam lucro ali. E aí as luzes estão piscando, e ali é colorido, e ali tem sonzinhos que nos distraem, e ali tem um mar de opções. É só você parar para observar que os home brokers, diferentemente de tudo que se apresenta na parte gráfica, existem algumas partes em que você e eu não temos sequer condições de modificar a cor. Observe na parte de baixo, onde fica os informes negociativos de margem, tal. Tire ali a parte branca. Como farás? Existem ciências e todas elas estão à disposição. Dedique-se. Encare com seriedade aquilo que pode ser uma renda extra que favorece a você e toda a sua família, bem como uma transição de carreira. Que Deus a todos abençoe, que possamos estar atentos, felizes e buscar sempre estar em tribo. A união, além de açúcar e café, faz a força. Que Deus a todos abençoe. Sucesso.